Você já se perguntou por que acreditamos em certas coisas sobre a Bíblia que, na verdade, nunca estiveram nela? Muitas tradições e crenças foram transmitidas ao longo do tempo, mas será que todas têm base nas Escrituras? Algumas delas são tão fortes e universais que as aceitamos sem questionar, mas, na verdade, são interpretações ou tradições populares. Hoje, vamos explorar 6 tradições amplamente aceitas que você provavelmente acredita serem bíblicas, mas que podem não ser o que você imagina. Prepare seu coração, abra sua mente e, claro, pegue sua Bíblia. Juntos, vamos descobrir o que realmente está escrito na Palavra de Deus e o que é fruto da criatividade humana ou de mal-entendidos. Pronto para essa jornada? Vamos lá. Os 3 Reis Magos. Quando pensamos na história do nascimento de Jesus, é comum imaginarmos a clássica cena do presépio. Jesus na manjedoura, cercado por Maria, José, pastores e os famosos 3 Reis Magos. Essa imagem, embora encantadora, contém elementos que não estão presentes na narrativa bíblica. No Evangelho de Mateus, 2:1-12, os magos do Oriente aparecem, mas a passagem não menciona quantos eram. A ideia de 3 magos vem da associação com os 3 presentes que eles trouxeram: ouro, incenso e mirra. Cada presente tinha um significado simbólico. O ouro representava a realeza, o incenso era usado em adoração e a mirra, comumente usada em embalsamamento, indicava o sacrifício de Jesus. Outro detalhe que não está na Bíblia é a ideia de que eles eram reis. Mateus os descreve simplesmente como magos. A palavra magos vem do grego magoi e se refere a sábios, possivelmente astrólogos ou estudiosos de fenômenos celestiais. Naquela época, era comum que sábios do Oriente estudassem os céus em busca de sinais, algo que pode explicar como eles interpretaram a estrela que os guiou até Jesus. A tradição de chamá-los de reis foi consolidada séculos depois, possivelmente por influência da interpretação teológica e do desejo de enfatizar a reverência que até mesmo governantes teriam por Jesus. A ideia de reis foi popularizada principalmente no século VI, quando foram dados nomes a eles: Gaspar, Melquior e Baltazar. Esses nomes, no entanto, não possuem base bíblica e variam em diferentes culturas. A narrativa de Mateus não especifica o local onde os magos encontraram Jesus. Embora muitos imaginem que eles chegaram à manjedoura, é mais provável que eles tenham visitado Jesus algum tempo após o nascimento, em uma casa, conforme Mateus 2:11. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Isso indica que Jesus não era mais um recém-nascido quando recebeu os magos. Além disso, a estrela mencionada na narrativa bíblica é outro elemento cercado de interpretações e teorias. Algumas pessoas acreditam que poderia ter sido um alinhamento planetário, uma supernova ou até mesmo um fenômeno sobrenatural. Independentemente do que foi, ela serviu como um guia divino para os magos, reforçando o caráter milagroso do nascimento de Jesus. É interessante observar como as tradições culturais adicionaram elementos à história ao longo dos séculos. O presépio, por exemplo, é uma criação atribuída a São Francisco de Assis no século XIII, com o objetivo de ensinar sobre o nascimento de Jesus de maneira visual e acessível para as pessoas. A visita dos magos também carrega um significado espiritual profundo. Eles representam os gentios, ou seja, as nações fora de Israel, reconhecendo Jesus como o Rei e Salvador. Isso reforça a mensagem de que Jesus veio para todos, não apenas para os judeus. Outro ponto que chama a atenção é o contraste entre os magos e o rei Herodes. Enquanto os magos viajaram grandes distâncias para adorar a Jesus, Herodes viu o nascimento do Messias como uma ameaça ao seu poder e planejou matar o menino. Isso demonstra a diferença de coração entre aqueles que buscam a Deus e aqueles que resistem ao seu plano. A reação de Herodes também nos lembra que a chegada de Jesus ao mundo provocou não apenas celebração, mas também conflito. O nascimento de Cristo
Foi um evento transformador que desafiou as estruturas de poder e anunciou a chegada de um reino diferente, baseado na justiça e no amor. Apesar de sua importância na narrativa, os magos aparecem apenas no Evangelho de Mateus e não são mencionados nos outros evangelhos. Isso levou estudiosos a debaterem se a história dos magos é literal, simbólica ou ambas. Independentemente disso, a história dos magos continua a inspirar gerações por sua mensagem de fé e busca pela verdade. Outro aspecto curioso é o uso dos presentes. Enquanto o ouro era associado à realeza, o incenso e a mirra também eram usados em contextos religiosos e medicinais. Esses presentes não eram apenas valiosos, mas profundamente significativos, apontando para quem Jesus era e o que ele viria a fazer. A história dos magos também nos ensina sobre obediência. Após adorarem Jesus, eles foram avisados em sonho para não voltarem a Herodes. E obedeceram, retornando ao seu país por outro caminho. Essa atitude demonstra a importância de ouvir e seguir a orientação divina. Ao longo dos séculos, a história dos magos foi transformada em diversas tradições e celebrações. Uma das mais conhecidas é o Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro em várias culturas cristãs. Esse dia celebra a visita dos magos a Jesus e marca o fim do período natalino. Em resumo, a história dos magos do Oriente nos desafia a olhar além das tradições e explorar o que a Bíblia realmente diz. Ela nos lembra da importância de buscar a Deus com um coração sincero e de reconhecer Jesus como o Rei e Salvador, assim como os magos fizeram há tanto tempo. 2. Eva comeu uma maçã no jardim do Éden. Quando se fala no pecado original, a imagem mais comum que vem à mente é a de Eva segurando uma maçã no jardim do Éden, com a serpente por perto. Porém, ao lermos Gênesis 3:6, percebemos que a Bíblia nunca menciona que o fruto proibido era uma maçã. A descrição é simplesmente o fruto da árvore que está no meio do jardim. A associação entre o fruto e a maçã surgiu muito tempo depois, por influências culturais e artísticas, especialmente durante a Idade Média. Os artistas europeus frequentemente retratavam Eva segurando uma maçã em pinturas e esculturas, consolidando essa ideia na imaginação popular. Outro motivo para a conexão com a maçã é linguístico. No latim, a palavra para mal é malum, que se assemelha muito à palavra para maçã. Essa semelhança sonora pode ter contribuído para que a maçã fosse identificada como o fruto proibido. Apesar de o tipo do fruto não ser especificado, sua importância simbólica é inegável. Ele representa a desobediência a Deus e a escolha de seguir os próprios desejos em vez de confiar na vontade divina. A serpente que convenceu Eva a comer o fruto é descrita em Gênesis como o mais astuto de todos os animais. Não é mencionada como Satanás, embora tradições posteriores tenham feito essa associação. A história do fruto proibido também levanta questões sobre a responsabilidade compartilhada entre Eva e Adão. Muitos tendem a culpar Eva exclusivamente, mas o texto de Gênesis deixa claro que Adão estava com ela e também comeu o fruto. Ambos desobedeceram ao mandamento divino. É interessante notar que o texto bíblico enfatiza mais a desobediência do que o fruto em si. A árvore do conhecimento do bem e do mal simboliza a decisão de viver de acordo com os próprios padrões, ignorando a orientação de Deus. Durante séculos, a ideia de Eva comendo uma maçã foi usada para reforçar estereótipos negativos sobre as mulheres. Muitas interpretações da história destacaram Eva como a tentadora, ignorando o papel ativo de Adão. No entanto, um estudo mais profundo revela que o pecado original não é sobre gênero, mas sobre a humanidade como um todo. Tanto homens quanto mulheres compartilham a mesma tendência de desobedecer a Deus e buscar autonomia. A escolha de Eva e Adão teve consequências que vão além do Éden. A queda resultou na separação entre Deus e a humanidade, algo que só foi restaurado através de Jesus Cristo, como descrito no Novo Testamento. Ainda hoje, a história de Eva e do fruto levanta debates teológicos e filosóficos. Ela nos faz refletir sobre o livre-arbítrio,
a tentação e a natureza do pecado. Além disso, a figura do fruto proibido é usada em diversas culturas como um símbolo universal de desejo e curiosidade. É uma metáfora poderosa para as escolhas difíceis que enfrentamos na vida. Curiosamente, outras tradições sugerem diferentes interpretações sobre o fruto. Algumas culturas antigas acreditavam que poderia ser uma figueira, uma romã ou até mesmo um tipo de grão. Essa variedade reflete a diversidade de percepções sobre o texto bíblico. Apesar das especulações, o foco principal da narrativa bíblica não é o tipo do fruto, mas o impacto da decisão de Eva e Adão. É um lembrete de que nossas escolhas têm consequências duradouras. Em suma, a ideia de que Eva comeu uma maçã é uma tradição que não tem base nas Escrituras. Ao estudar a Bíblia com atenção, podemos ir além das suposições e entender melhor a profundidade da mensagem que ela nos traz. 3. Dinheiro é a raiz de todo o mal. A frase "dinheiro é a raiz de todo o mal" é amplamente conhecida e muitas vezes atribuída à Bíblia. No entanto, ao examinar 1 Timóteo 6,10, vemos que a citação completa é: "Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males." Essa diferença é crucial. O problema não está no dinheiro em si, mas no apego excessivo a ele, que pode levar a atitudes egoístas, ganância e corrupção. O dinheiro é, na verdade, um recurso neutro. Ele pode ser usado tanto para coisas boas, como ajudar os necessitados, quanto para coisas ruins, como alimentar a cobiça e o egoísmo. No contexto da carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo estava alertando contra a ganância e os falsos mestres que usavam a religião como meio de obter lucro. A frase de Paulo também aponta para a ideia de que o amor ao dinheiro pode desviar as pessoas da fé. Ele escreve que algumas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmas com muitas dores. A ganância é frequentemente associada a outros males, como a injustiça, a exploração e a idolatria. Quando o dinheiro se torna o objetivo principal, ele pode se transformar em um ídolo, substituindo Deus no coração das pessoas. A Bíblia, no entanto, reconhece que o dinheiro é uma parte necessária da vida. Em Provérbios 13:22, por exemplo, lemos que o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos. A diferença está na atitude em relação ao dinheiro. Jesus disse em Mateus 6:24, "Ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon." Mamon era um termo usado para se referir à riqueza material como uma divindade. Muitas vezes, o apego ao dinheiro leva à desumanização. Pessoas começam a tratar outras como meios para atingir fins financeiros, em vez de valorizá-las como seres criados à imagem de Deus. No entanto, a Bíblia também apresenta exemplos de pessoas ricas que usaram seus recursos de maneira justa. Abraão, Jó e José de Arimateia são exemplos de homens que possuíam riquezas, mas permaneceram fiéis a Deus. A mensagem de Paulo é um convite à moderação e ao contentamento. Ele escreve em 1 Timóteo 6:6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Essa ideia é reforçada por Jesus em Lucas 12:15. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nossa verdadeira riqueza está em nossa relação com Deus. O amor ao dinheiro é perigoso porque nunca satisfaz. Quanto mais temos, mais queremos, criando um ciclo interminável de insatisfação. A frase incompleta, "dinheiro é a raiz de todo o mal", distorce a mensagem da Bíblia, que é muito mais profunda. Ela nos chama a refletir sobre nossas prioridades e a buscar um equilíbrio saudável em relação às posses materiais. Em resumo, o problema não é o dinheiro, mas o amor desordenado a ele. Ao compreender isso, podemos usar nossos recursos de maneira que honre a Deus e beneficie os outros. 4. Maria Madalena. Era prostituta. Maria Madalena é uma das figuras mais fascinantes do Novo Testamento. Contudo, uma ideia equivocada a acompanha há séculos, a de que ela era uma prostituta antes de seguir Jesus. Essa suposição não tem base direta nas Escrituras.
O Evangelho de Lucas menciona Maria Madalena pela primeira vez, em Lucas 8, 2, 3, onde ela é descrita como uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios. Isso mostra que ela experimentou libertação espiritual, mas não menciona nada sobre prostituição. A associação entre Maria Madalena e a prostituição começou no século VI, quando o Papa Gregório I fez um sermão unindo Maria Madalena, a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, em Lucas 7, 36, 50. Essa interpretação se tornou predominante, apesar de não haver evidência bíblica que sustente essa conexão. Os evangelhos descrevem Maria Madalena como uma seguidora fiel de Cristo, presente em momentos cruciais de sua vida. Ela foi uma das poucas que permaneceram ao pé da cruz durante a crucificação, enquanto muitos dos discípulos fugiram. João 19, 25. Além disso, Maria Madalena foi a primeira pessoa a testemunhar a ressurreição de Jesus. Em João 20, 11 e 18, ela é a primeira a ver o Cristo ressuscitado e a anunciar a boa nova aos outros discípulos, sendo muitas vezes chamada de a apóstola dos apóstolos. A falsa ideia de que Maria Madalena era uma prostituta reforçou estereótipos negativos sobre as mulheres ao longo dos séculos. Muitas interpretações usaram essa imagem para retratar Maria como um exemplo de redenção, mas ao custo de deturpar sua verdadeira história. Estudos acadêmicos mais recentes têm se empenhado em recuperar a verdadeira imagem de Maria Madalena, destacando seu papel como uma discípula central na narrativa do Evangelho. Em nenhuma parte dos evangelhos, Maria Madalena é descrita de forma negativa. Pelo contrário, ela é consistentemente mostrada como uma figura de fé, coragem e devoção. A confusão em torno de sua identidade também foi agravada pela falta de sobrenomes na época bíblica. Muitas mulheres eram identificadas apenas pelo nome e às vezes por sua cidade de origem, como é o caso de Maria de Magdala. Outro fator que contribuiu para a distorção foi a tendência histórica de reduzir a importância das mulheres na igreja. Associar Maria Madalena à prostituição pode ter sido uma forma de minimizar seu papel como líder entre os discípulos. Hoje, muitos teólogos e historiadores reconhecem a importância de corrigir esse erro e destacar a verdadeira Maria Madalena, uma mulher que seguiu Jesus com devoção e testemunhou sua vitória sobre a morte. Essa redescoberta de Maria Madalena também nos leva a refletir sobre como preconceitos culturais podem moldar interpretações religiosas, às vezes em desacordo com as Escrituras. Maria Madalena nos ensina sobre fé, perseverança e o poder transformador de Jesus Cristo. Sua história é um lembrete de que aqueles que experimentam a graça de Deus podem se tornar testemunhas poderosas de sua obra. A restauração de sua imagem é importante não apenas para honrar sua memória, mas também para destacar o papel significativo das mulheres no ministério de Jesus e na história da Igreja. Em resumo, Maria Madalena não era uma prostituta, mas uma fiel seguidora de Cristo que teve o privilégio de testemunhar os eventos mais importantes da história do cristianismo. Sua vida é uma inspiração para todos que buscam seguir Jesus com amor e dedicação. 5. Satanás. Caiu do céu como Lúcifer. A ideia de que Satanás era um anjo chamado Lúcifer que foi expulso do céu é uma crença amplamente difundida. No entanto, essa interpretação é baseada em passagens mal compreendidas e não é explicitamente afirmada na Bíblia. A principal passagem associada a essa ideia é Isaías 14, 12, que diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. No contexto, esse verso se refere a um rei da Babilônia e sua queda do poder, e não a Satanás. A palavra Lúcifer vem da tradução latina da Bíblia, onde o termo Lúcifer significa portador da luz. Na cultura romana, essa palavra era usada para descrever o planeta Vênus, que aparece brilhante no céu antes do amanhecer. A associação de Lúcifer com Satanás surgiu séculos depois, por meio de interpretações teológicas e literárias. Uma das obras mais influentes nesse sentido foi Paraíso Perdido, de John Milton, que popularizou a ideia de Satanás como um anjo caído. Outras passagens, como Ezequiel 28, 12 e 17,
também são frequentemente citadas para apoiar essa ideia. Contudo, o contexto de Ezequiel fala sobre o rei de Tiro, comparando sua arrogância à de alguém que estava no Éden. Não há uma menção clara de Satanás. Em Apocalipse 12, 7 e 9, encontramos uma referência a uma guerra no céu, onde Miguel e seus anjos lutam contra o dragão, identificado como Satanás. No entanto, isso se refere a eventos proféticos e não menciona Lúcifer. É importante diferenciar a tradição teológica da narrativa bíblica. A Bíblia descreve Satanás como um adversário e enganador, mas nunca o chama de Lúcifer diretamente. A ideia de Satanás como um anjo caído provavelmente reflete a tentativa de explicar sua origem e papel como inimigo de Deus e da humanidade. O Novo Testamento apresenta Satanás como um ser que busca afastar as pessoas de Deus, mas não fornece muitos detalhes sobre sua origem. Jesus disse em Lucas 10, 18, "Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago." Mas isso não está diretamente relacionado a Lúcifer. A figura de Lúcifer tornou-se um símbolo cultural, mas sua conexão com Satanás é mais fruto de interpretações posteriores do que de fundamentos bíblicos. Apesar disso, a narrativa de Satanás como um anjo caído contém uma mensagem importante: a queda do orgulho e da rebeldia contra Deus. Muitos estudiosos acreditam que a ênfase excessiva em Lúcifer desviou a atenção do verdadeiro foco das Escrituras, que é a redenção oferecida por Jesus Cristo. É essencial abordar essas questões com cuidado, distinguindo entre o que está claramente na Bíblia e o que foi adicionado por tradições e interpretações humanas. A história de Satanás, independentemente de suas origens, é um lembrete de que o pecado e a rebeldia levam à separação de Deus, mas também aponta para a vitória final de Cristo sobre todo o mal. Em resumo, a ideia de que Satanás foi um anjo chamado Lúcifer é mais tradição do que texto bíblico. Estudar o contexto das passagens nos ajuda a compreender melhor as Escrituras e a evitar interpretações equivocadas. 6. Deus ajuda. Quem se ajuda? A frase "Deus ajuda quem se ajuda" é frequentemente dita como se fosse um versículo bíblico, mas essa expressão nunca aparece na Bíblia. A origem dessa frase pode ser atribuída a filósofos gregos antigos e foi popularizada no mundo ocidental por Benjamin Franklin em Poor Richard's Almanac. Na verdade, a mensagem central da Bíblia é que Deus ajuda os que confiam nele e reconhecem sua dependência dele. Um exemplo é o Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A ideia de que precisamos nos ajudar antes de receber a ajuda divina pode, em alguns casos, contradizer a mensagem de graça e dependência total de Deus que permeia as Escrituras. Jesus ensinou em Mateus 11, 28, 30. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Ele chama as pessoas a confiarem nele, independentemente de sua condição. Muitos episódios bíblicos mostram Deus ajudando pessoas que estavam em situações de completa incapacidade. Um exemplo é o Êxodo, onde Deus libertou os israelitas da escravidão no Egito. Outra história marcante é a de Davi e Golias. Davi confiou em Deus para vencer o gigante, mesmo sendo apenas um jovem pastor com uma funda. Em contraste, a ideia de Deus ajuda quem se ajuda pode levar a uma visão equivocada de que precisamos merecer a ajuda divina, o que é contrário à mensagem da graça. Paulo escreve em 2 Coríntios 12, 9: "Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Isso mostra que Deus age justamente em nossas limitações. No entanto, a Bíblia também valoriza a diligência e o trabalho. Em Provérbios 6, 6, 8, somos instruídos a aprender com as formigas, que trabalham arduamente para se preparar para o futuro. O equilíbrio está em confiar em Deus enquanto fazemos nossa parte, sabendo que é Ele quem nos capacita para realizar qualquer coisa. Jesus enfatizou a necessidade de buscar a Deus acima de tudo. Em Mateus 6,33, ele disse: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." A frase "Deus ajuda quem se ajuda" pode ser bem intencionada,
mas carece da profundidade bíblica. A verdadeira mensagem é que Deus ajuda aqueles que confiam nele, independentemente de sua capacidade de se ajudar. Isso não significa que devemos ser passivos. A Bíblia nos chama a agir com fé, mas sempre com a consciência de que nossa força vem de Deus. Em resumo, a frase "Deus ajuda quem se ajuda" não é bíblica e pode levar a uma compreensão errada da graça divina. Deus nos ajuda não porque merecemos, mas porque Ele é cheio de amor e misericórdia. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e que ele tenha ajudado a esclarecer alguns mitos e curiosidades sobre a Bíblia. Se você achou interessante, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares que também possam se beneficiar dessas informações. E olha só, neste momento estão aparecendo na sua tela 2 vídeos recomendados especialmente para você. Eles podem ajudar ainda mais no seu estudo e compreensão das Escrituras. Não perca a oportunidade de continuar aprendendo e crescendo na sua caminhada de fé. Clique em um deles e nos encontramos lá.